Shalom Adonai, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilson, mais uma vez com você, com o estudo Conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós vamos falar acerca de algum tipo de lei, no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns tipos de lei. Existe a lei civil, civis, ou judaica, como assassinato, roubo e adultério, divórcio, herança e etc. Existe a lei religiosa ou cerimoniais, sacrifício de animais, rituais, formas de culto, forma de cultuar e etc. Existe a lei moral de comportamento, não dar falso testemunho, não cobiçar, não mentir. Vamos lá, tipo de leis. Leis alimentares, leis cerimoniais, leis criminais, leis sacerdotais, leis civis, leis higiene. Vamos lá. Tipo de leis. Como foi falado aqui, roubo, adultério, divórcio, herança e etc. A lei religiosa ou cerimoniais, Vamos ver aqui no livro de Número, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá. Ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Veja só que aqui, isso aqui é muito profundo, porque existe a lei da lepra, o leproso, ele era excluído da sociedade. Quando ele constatava que tinha lepra, ele era levado primeiro. Quando ele era suspeito, ele ficava no lugar chamado quarentena, como nos dias de hoje, nessa pandemia aí, quando a pessoa era suspeita, ficava na quarentena. Então, quando comprovado, ele ia para o arraial dos leprosos. Então, vai dizer também, não só o leproso, Diga aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo que parece fluxo e todo imundo. Então, o que tem fluxo de sangue também era considerado imundo e era lançado fora do arraial. E também os que tocavam em algum morto também era dado como impuro, Devemos lançar para fora da cidade um leproso nos dias atuais. Você acha que no dia de hoje podemos lançar fora do arraial ou fora da cidade o leproso? É claro que não. Hoje tem médico, a medicina para isso, Naquele tempo não tinha. Vamos ver, tipo de lei. Várias leis são cumpridas quanto ao seu objetivo, mas não da mesma forma. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te deixares fora, cavarás com ele, e volvente te cobrirá o que defecaste. Deuteronômio 23, 13. Vamos lá. Examinando alguma lei do Antigo Testamento. Vamos examinar para descobrir alguma coisa. Êxodo 20, versículo 18 e 19. Vamos ver o que aqui diz. Todo o povo precisou ter trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. Disse a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, Já estudamos esse estudo aqui. O estudo anterior falou dos 10 mandamentos, Então, vamos lá. Aqui o que está dizendo aqui, que o povo estava pedindo para que Deus não falasse com eles, para eles não morrer, mas que falasse com Moisés e Moisés falasse com eles. Então vamos descobrir alguma lei. Lei acerca de altares, Êxodo 20, versículo 22 ao 26. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e os teus bois. E tu em todo lugar
onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Êxodo 24. Lei acerca dos servos. Êxodo capítulo 21, versículo 1 ao 11. E se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre sem ter que pagar nada. Êxodo 21, versículo 2. Vamos lá. Esse daqui é acerca da violência. Êxodo 21, versículo 12 ao 36. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Aqui é a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Então, existem vários tipos de lei e indenização. É a lei do assassino, tentativa de assassinato, crime contra o pai ou a mãe, sequestro, indenização por violência, violência contra os escravos, aborto provocado por terceiro, crimes causados por animais, indenização por negligência. Todos é o capítulo 21 do 22 aqui, ó. 12, versículo 12, versículo 13, versículo 15 ao 17, versículo 16, versículo 18, vai até o 33 acerca da lei, os versículos, né? Então vamos lá. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Então, o ladrão aqui, se achasse, pegasse com roubo, ele seria morto. Êxodo 21, 16. Vamos lá. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Êxodo 21, do 33 e 34. Leis acerca da propriedade. Êxodo 22, do 1 ao 15. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Êxodo 21, versículo 2. Então vamos lá. Êxodo 22, versículo 9. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas das partes se levará perante o juiz. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Êxodo 22, versículo 9, né? Lei civis e religiosa. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusá-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Capítulo 21 e versículo de número 2. Vamos lá. A feiticeira não deixará viver. Aqui em Êxodo, capítulo 22, versículo 18, a lei era: a feiticeira tinha que morrer. Diz assim: a feiticeira não deixarás viver. Tinha que morrer, né? Vamos lá. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros. Êxodo 22, 25. Lei de divórcio. Leis de diversos tipos. Êxodo 23, do 1 ao 19. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa.
Vamos lá. 6 anos semeará a tua terra e colherá nos seus frutos. Porém, no 7º ano deixará descansar e não cultivará, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do objeto comam o animal do campo. Assim fará com tua vinha e com o teu olival. Êxodo 23, 10 e 11. Isso aqui é muito interessante, que a terra, depois de 7 anos, ela descansa. Ela tem um tempo de descanso, só que Deus fala que não era para poder, né, fazer nada com ela, deixasse que o restante que sobrasse ali era para o povo, os pobres, comer, e também os animais. Para você ver, né, como que era. Instruções, Êxodo 23, 20 ao 23. Terra prometida. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Êxodo 23, versículo 20. Vamos ver aqui, aliança, Êxodo 24, vamos lá. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Êxodo 24, versículo 1. Nadab, Arão, Moisés, Abiú e 70 anciãos. Então subiram para o monte. Que monte? Monte Sinai, a presença de Deus. Esse aqui, Nadab, Abiú, né? Esses aqui foram os que se rebelaram contra Moisés, né? Vamos lá. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Êxodo 24, versículo 3. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, versículo 4. Então, vamos lá. Êxodo 24, versículo 4. Eles sacrificaram novinhos e fizeram aliança com Deus através do sangue daqueles animais. A aliança era baseada na obediência do povo no cuidado de Deus. Êxodo 24, do 5 ao 8. Subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e vieram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Êxodo 24, 9 e 10. Vamos lá. Isso aqui é a teofonia de Deus. João capítulo 1, versículo 18. A aparição dos anjos, né? Como semelhança ali, como se fosse o próprio Deus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os similares. Êxodo 24, 12. Então, Moisés recebe as leis de Deus e Moisés vai trazer para o povo. Ficou no monte Moisés 40 dias e 40 noites. Então, esse foi o estudo de hoje. Para você que ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, aperte o sininho de notificação. E amanhã estamos juntos de novo, né? Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e Deus abençoe.